I'm near the end of my fourth year. I feel like I've been making crying too many tears. Everyone seems to say it was so great. Where did I make time? What did I just mistake? I can't help it, I feel like to be alone. It might sound kind of sad, but that's just what it seems to know. And don't have the things usually by myself. And I can never seem to try not to help. I'm sitting here crying in my broken glass. I give it from crying was a cold glass. Because it's running down, feelings are all around. How did I get here? I need you to know. I guess I maybe had a couple expectations. Thought I'd get you there, but no I didn't. I guess I thought the song was gonna be long, but now I'm sitting on the floor and I'm gonna do this. I keep collections of messages on my wall, just trying to stop myself from revealing it all. Affecting others isn't like me, I would do. I keep your mouth down, so I want you to break through. I hold so many more regrets, and all is done from my head. Sometimes it hurts me, nothing in my words, all I need is rest. I'm sitting here crying in my progress. I give it wrong, crying as a cold glass. Wake up and run down, feelings are all around. How did I get here? I need you to know. I guess I maybe had a couple expectations. Thought I'd get you there, but no I didn't. I guess I thought the song was gonna be best, but now I'm sitting on the floor and all I wanna do is all I wanna do is run. All I wanna do is run. All I wanna do is run. I'm sitting here, crying in my progress. I'll be the wrong thing, crying like a phone cat. Because it's raining down, feelings are all around. How did I get here? I need you to know. I guess I maybe had a couple expectations. Thought I'd get you there, but no I didn't. I guess I thought it from the front of the sun, but now I'm sitting on the floor and all I wanna do is run. All I wanna do is run. Boa noite, bem-vindo todas e todos. Vocês ouviram aí na abertura Sofia Pasquale, que já virou assim a nossa cantora oficial aqui do nosso evento. A gente está retornando depois de um curto período aí de descanso, e hoje nós recebemos aqui a Tatiana Assad, vou colocar todo mundo aqui na tela, e o Renato Tardivo. Então, boa noite, Tati, boa noite, Renato. A Michele, logo mais ela estará aqui com a gente, ela está com uns probleminhas técnicos, que é o que ocorre agora nesses tempos tecnológicos, né? Mas a gente acha que logo mais ela estará aqui com a gente. Então, eu vou fazer uma pequena abertura e depois apresentar a Tati e o Renato, que vocês já conhecem também, para a gente começar aí a nossa conversa de hoje. O que faz de Purloined Leather, conto escrito por Edgar Allan Poe em 1844, um clássico que atravessa séculos, mantendo-se atual e instigante. Edgar Allan Poe é, sobretudo, sua forma de escrita, a montagem do texto e os signos que o escritor ressignifica são elementos que o trazem até a contemporaneidade. Poe é conhecido por suas histórias que envolvem o mistério e o macabro e foi um dos primeiros escritores norte-americanos de contos, sendo considerado o inventor do gênero ficção policial.
Bom, abrindo a programação do segundo semestre do projeto Mais Ainda, nos encontraremos com Edgar Allan Poe e sua carta roubada, e com a afirmação de Lacan, de que uma carta sempre chega ao seu destino. Qual a articulação entre a escrita e o estatuto de endereçamento em psicanálise? Pensando no movimento de circulação da carta-letra, o que se transmite no campo da palavra quando uma mensagem é posta em circulação? Então, para a nossa conversa de hoje, sobre uma carta sempre chega ao seu destino, Renato Tardivo, que é psicanalista e escritor, mestre e doutor em Psicologia Social pela USP, com pós-doutorado em Psicologia da Saúde. Membro do PSIA, Laboratório de Pesquisas e Intervenções Psicanalíticas pela USP, professor colaborador do Departamento de Psicologia Clínica da USP, onde cumpre estágio de pós-doutorado. Autor dos livros de contos Silente, pela Sete Letras, e Girassol Voltado para a Terra, pela Atelier, e do ensaio Cenas em Jogo, Literatura, Cinema e Psicanálise, pela Atelier FAPESP. Tatiana Assad, que é psicanalista, membro do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo e da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano. Doutora em Ciências Médicas pela Unicamp, com pós-doutorado em Psicologia Clínica pela USP. Organizadora do livro A Construção de Casos Clínicos em Psicanálise, Método Clínico e Formalização Discursiva pela Ana Blume e membro fundador do Circuito Ponto de Estofo. Eu queria agradecer também as nossas parcerias, que é a Rádio Cultura de Curitiba e também a Livraria da Tarde, que gentilmente está nos cedendo aí um livro para vocês participarem aí do nosso sorteio. Então, vou pedir para quem quiser participar do sorteio, deixar o e-mail aí nos comentários para concorrerem aí a esse presente da Livraria da Tarde. Bom, bem-vindos, Tati e Renato, com vocês. Bom, boa noite para todo mundo. Primeiro dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez nesse projeto, que eu acho um projeto muito bacana, muito interessante, que envolve e abarca aí duas das áreas do saber, enfim, a que eu tenho me dedicado, né, há alguns anos já, que é a psicanálise e as artes e a cultura. Então, muito obrigado mais uma vez, Patrícia, pelo convite, Michele. Uma satisfação estar aqui conversando com a Tatiana. Alguns anos atrás a gente teria uma possibilidade, eu tive um problema, então que bom que agora a gente está podendo estar dividindo aqui essa mesa remota, mas enfim, muito bacana, estou bastante contente. Então assim, a gente combinou, né, Tati, fazer 2 entradas cada um. Nessa minha primeira entrada, eu pensei em apresentar alguns elementos da biografia do Edgar Allan Poe, né, autor do conto mote aqui da nossa conversa, A Carta Roubada, e apresentar um pouquinho o conto também, né, no sentido de situar para quem está ouvindo o conto, se não o conhece, e também reavivar, entrar em diálogo com as leituras das pessoas que conhecem o conto. Bom, as informações da biografia do Poe eu tirei basicamente de 2 referências. A primeira é a apresentação do José Paulo Paes, que está no livro justamente que vai ser sorteado, né? Histórias Extraordinárias, onde tem A Conta Roubada, tem uma apresentação do José Paulo Paes, que fez a tradução para o português nessa edição, e também uma nota de um livro que se chama A Viagem da Literatura à Psicanálise, da Noemi Moritz-Kohn, uma psicanalista brasileira aqui de São Paulo. Então, estão basicamente nesses 2 textos as informações da biografia do Poe que eu vou trazer agora. Então, ele nasceu em 1809, em Boston, nos Estados Unidos, era filho de atores ambulantes que não tinham recursos financeiros, e fica órfão aos 2 anos de idade. A mãe morre de tuberculose e o pai biológico o abandona. Então, ele é adotado por um comerciante próspero escocês chamado John Allan, que dá a ele o sobrenome, né? Ele mora, num primeiro momento, com o John Allan e a mulher dele em Glasgow, né, na Escócia mesmo, vai para a Inglaterra, estuda no internato em Londres, e anos depois, a partir de 1820, então ele já tinha 11 para 12 anos, eles se estabelecem nos Estados Unidos, e lá o Poe vai ficar para o resto da vida, né?
Logo nos primeiros anos escolares, ele se destaca como um bom aluno, como uma capacidade fora do comum. No início da adolescência, começa a escrever os primeiros poemas. Em 1826, aos 17 anos, entra na universidade. Esse momento de entrada na universidade vai marcar uma espécie de derrocada da vida pessoal, da saúde dele, porque ele começa a se envolver com jogo e álcool. Um ano depois, ele deixa a universidade em função das confusões que arrumava por conta dessas práticas. Passa a viver em Boston e, dedicado às leituras, à vocação literária, às escritas de poemas, publica o seu primeiro livro, em 1827, chamado Tamerlão e Outros Poemas, e, sem ter retorno financeiro com a literatura, ele chega a servir o exército em busca de um salário, de um ganha-pão, mas é expulso por indisciplina. Em função do envolvimento com o jogo e com o álcool, e disparado por essa expulsão aí do exército, ele rompe com o tutor, com o pai adotivo, com o John Allan. A relação entre eles já era conturbada, mas esse fato marca a ruptura. E em 1829, então, nesse mesmo período, a mãe adotiva, a senhora Allan, né, mulher do John Allan, que tinha muito carinho, que tinha muito apreço pelo Edgar, ela morre. Então isso é também determinante para o afastamento entre ele e o pai adotivo. Então, bom, assim que ele rompe com o pai adotivo, ele passa a viver por um tempo na mais absoluta penúria, até que, mantendo a dedicação à literatura, ele vence um concurso literário com o conto manuscrito encontrado numa garrafa. Esse prêmio é muito importante porque vai marcar, em alguma medida, a ascensão literária e jornalística do Edgar Allan Poe. Então, ele passa a trabalhar em importantes jornais, passa a circular entre pessoas influentes do meio, além de poeta, jornalista, crítico literário. E, nesse período também, ele se casa com uma prima chamada Virgínia, que era bem mais nova do que ele na época. Então, o que se segue logo após o casamento é uma certa ascensão da vida profissional. Então, ele trabalha em jornais importantes, começa, né, na década de 40, vai publicar essas narrativas curtas que o notabilizam, as narrativas policiais, como estava dizendo a Patrícia, ele é pioneiro, né, considerado criador da literatura policial. Mas, por outro lado, a saúde segue definhando em função do alcoolismo, e ele nunca consegue se organizar financeiramente, mesmo tendo algum reconhecimento profissional, trabalhando em jornais importantes, ele não se estabelece, não se organiza financeiramente. Bom, no que toca à produção literária, surgem as narrativas curtas a partir de 1840, as histórias de detetive, né, então o pai da narrativa policial, da literatura policial, e textos carregados de densidade psicológica também, que vão exercer influência importante na literatura fantástica, que seria produzida nas décadas seguintes, né. Em 1845, ele publica o poema O Corvo, poema que o consagra enquanto um grande escritor, um grande autor. Esse poema seria traduzido para a língua portuguesa por talvez os nossos dois maiores autores da língua portuguesa, né? No Brasil sairia uma tradução do Machado de Assis, e em Portugal sairia uma tradução do Fernando Pessoa, quer dizer, então para a gente ter ideia aí da altura do texto, né? Em 1847, a Virgínia, a mulher do Edgar, falece, debilitada em função das inúmeras privações em que eles viviam, que a família vivia, né? E 2 anos depois, em 1849, o Edgar Allan Poe morre em circunstâncias um tanto misteriosas. Ele teria feito uma viagem para Baltimore, lá nos Estados Unidos mesmo, até hoje não se sabe o motivo da viagem, o que ele teria ido fazer lá. O fato é que ele foi encontrado inconsciente numa sarjeta, desacordado, enfim, internado, e morreria no hospital alguns dias depois, né?
Então, bom, alguns aspectos bem centrais da biografia do Edgar Allan Poe, e no fim dessa minha primeira entrada eu já retomo alguns desses elementos. Passar aqui para o conto, então, A Carta Roubada, né, publicado em 1844, aqui no Brasil está nesse livro, né, que eu já mencionei, o Histórias Extraordinárias. A Carta Roubada traz um personagem super importante da literatura policial e na obra do Edgar Allan Poe, que é o detetive Auguste Dupin, né? É considerado o primeiro detetive da história da literatura, então Sherlock Holmes não existiria se não houvesse Auguste Dupin, né? Por exemplo. Ele aparece em outras duas narrativas, em outras duas histórias do Edgar Allan Poe. Então, um texto publicado em 1841, chamado Assassinatos na Rua Morgue, um texto de 1842, chamado O Mistério de Marie Roget, e nesse de 1844, A Carta Roubada. O Auguste Dupin é um detetive que vive sozinho em sua casa, após perder toda a sua fortuna. As duas primeiras histórias em que ele aparece giram em torno de assassinatos, né? A Carta Roubada não, como diz o próprio título, o mistério é em torno de uma carta roubada, né? Não de um assassinato, né? E essas duas primeiras histórias são mencionadas no início do conto A Carta Roubada, bem en passant. O narrador, personagem, que é um amigo do Auguste Dupin, escreve o conto, narra para a gente a história, está conversando com o Dupin na sua casa, e aí eles mencionam os dois crimes, né, discutidos nesses outros dois contos. Bom, o que a gente pode falar em termos mais gerais do detetive Dupin, né? Ele é um mestre na arte da dedução. O enigma, então, como eu estava dizendo, que ele tem de resolver nesse conto é desvendar o paradeiro de uma carta roubada, carta comprometedora da rainha, né? Que é roubada por um ministro que é oponente político da rainha. Fica sugerido que o caráter comprometedor da carta se deve a um caso extraconjugal da rainha, então, enfim, essa informação estaria lá na carta, e o ministro, de posse dessa carta, deteria um poder sobre a rainha, de quem ele é oponente político. A trama se passa em 1840, em Paris, e no início do conto, enquanto o narrador, personagem, amigo do Dupin, está conversando com o detetive lá na casa dele, detetive, entra em cena, aparece um personagem chamado Comissário G, sim, mesmo, né, com iniciais. O ministro é ministro D, o comissário é o comissário G, que é um comissário de polícia local, e que entra em cena e descreve em minúcias como é que o ministro D teria roubado a carta, como é que a carta foi parar com o ministro, e todas as operações também realizadas pelo comissário e seus policiais, que buscam obsessivamente pela carta na casa do ministro. Eles têm certeza que quem roubou foi o ministro, isso é dado, isso é sabido, é um elemento de que o ministro se vale, inclusive, né, o fato de que a carta está com ele é o que confere poder a ele, justamente, mas eles não encontram a carta. Então, quer dizer, né, nesse primeiro momento fica posto um certo engenho, uma habilidade do ministro D, primeiro ao roubar a carta, e depois ao escondê-la, se valendo do poder que o conteúdo comprometedor da carta, que está sabidamente em suas mãos, confere a ele, né? Então, quer dizer, a questão, tem aí o título, A Carta Roubada, a questão não é esconder a carta, né? Mas explicitar que ele possui e se valer do poder dessa posse, né? Bom, aí entra em cena o pensamento do Dupin, esse mestre na arte da dedução, para desvendar justamente o enigma, onde está a carta, afinal de contas, né? Quer dizer, que está com o ministro, mas que a polícia não encontra o local dessa carta lá na casa do ministro, no gabinete do ministro, enfim. Esse caráter, né, da procura do desvendar esse mistério é fundador da literatura policial, como a gente já vinha dizendo, e seus desdobramentos, né? Então, para mencionar alguns nomes super importantes nesse sentido, o Arthur Conan Doyle, né, autor do Sherlock Holmes, Agatha Christie, Raymond Chandler, aqui no Brasil,
o Luiz Alfredo Garcia Rosa, que também era psicanalista, recém-falecido, que criou o célebre Detetive Spinoza, né? Patrícia Mello, que é uma autora ainda em atividade, Rubem Fonseca também, recém-falecido, enfim. É um gênero que se notabilizou mundialmente e que diz de uma literatura que tem um grande alcance de público, né? Uma literatura que ela é bastante lida, enfim, bastante disseminada, né? O que a gente poderia falar em termos bem gerais da literatura policial, uma especificidade, né, que é inaugurada, que é trazida pelo Edgar Allan Poe. Você tem a criação de um mistério e um processo lógico, verossímil, de busca em torno de algo, de resolver esse mistério, né? E este algo, e daí esse conto ser tão importante, que está escondido, mas ao mesmo tempo está à mostra, quer dizer, é plausível o desfecho, né? Você chega no fim e faz todo sentido, estava ali, né? Tem essa questão, esse é o engenho da literatura policial, não é? Explicitar, dar visibilidade para algo que evidentemente estava ali, mas não estava, né? Mas não era tão aparente assim. Quem queria isso é o Edgar Allan Poe, né? Quem faz isso pela primeira vez, enfim. E aí, voltando então para a Carta Roubada, a torção, digamos assim, inaugurada, trazida pelo detetive Dupin para descobrir o paradeiro da carta, né? É fazer uma análise do ministro, do autor do roubo, não como fez o comissário de polícia, que adota um único ponto de vista. Então, quer dizer, para o comissário, o ministro seria um idiota por ser político e poeta, né? Esse é o raciocínio em termos bem gerais que faz o comissário para buscar encontrar a carta, né? O detetive Dupin adiciona um elemento essencial, que é o fato de o ministro ser também matemático. Então, em função disso, o Dupin vai concluir que o ministro teria recorrido à estratégia mais inteligente de todas, que é essa que marca a literatura policial, que é esconder algo, ou seja, no caso a carta, sem tentar escondê-la, né? Não por acaso, a epígrafe do conto é uma passagem do Sêneca, né, que diz o seguinte: na sabedoria, nada é mais odioso do que ser esperto demais, né? Então, é uma espécie de síntese do conto e do raciocínio do Dupin. Mas a primeira parte do conto, ela se ocupa basicamente dessas minúcias, não é? Que o comissário conta de como que o ministro roubou e das tentativas da polícia de encontrar a carta. Aí tem uma segunda parte, tem aí um salto temporal. O comissário volta à casa do Dupin, tá lá o Dupin e o narrador, personagem, conversando de novo. E aí que o leitor descobre que o detetive encontrou a carta, né? Ele a entrega ao comissário em troca de um cheque de 50 mil francos, né? O comissário diz algo como, se alguém encontrar, eu posso pagar 50 mil francos. Aí o Dupin diz, portanto, assine o cheque agora, que eu te dou a carta e tal. E aí se segue um diálogo bastante extenso do Dupin com o narrador, né, personagem, em que o Dupin explicita agora o seu método, né, de descoberta e descreve como é que ele agiu para descobrir, para encontrar a carta, né? Então, num primeiro momento ele conta que foi ao encontro do ministro, lá na casa do ministro, arma toda uma cena na rua para desviar a atenção do ministro, que vai até a varanda e deixa a casa livre, digamos assim, para que o Dupin pegue a carta, né? Como ele imaginou, a carta estava bem à vista, sob um aparador na lareira, num porta-carta, né? Sem que o ministro percebesse, porque estava distraído com essa cena que o Dupin criou. O Dupin troca a carta roubada de novo, portanto, por uma outra, deixa uma carta lá no lugar, né? E aí ele explica o seu método pro narrador, personagem do conto, e para o leitor, né? Dando como exemplo a situação em que uma criança, em que um menino, em que um garoto, enfim, ganhava bolinhas de gude dos colegas numa brincadeira de par ou ímpar, né? Então, quer dizer, quem ganhasse o par ou ímpar ganharia as bolinhas de gude, e aí o Dupin toma como emblema o raciocínio que esse garoto fazia
para conseguir ganhar as bolas de gude. E aí eu vou ler aqui um trechinho do conto, em que eles dão voz justamente a esse menino, né, que dizia o seguinte, a respeito da estratégia dele. Quando desejo saber quão sábio, quão estúpido, quão bom, quão perverso é alguém, ou quais são seus pensamentos no momento, componho a expressão do meu rosto, de modo a repetir tão acuradamente quanto possível a expressão do rosto dele, e fico esperando para ver que pensamentos ou sentimentos nascerão em minha mente ou no meu coração, como se fossem símiles ou correspondências da minha expressão. Então, quer dizer, essa é a fala do menino para explicar como é que ele consegue ganhar as bolinhas, né? Dupin parece querer dizer com isso que a chave é se identificar com o intelecto dos adversários, né? E não, como fez o comissário, tentar adivinhar as intenções deles de fora, adotando os próprios referenciais como elementos, né? Então, quer dizer, o Dupin teria repetido esse exercício para descobrir que o ministro teria deixado a carta à vista, né? E aí, bom, por fim, na carta que ele deixa, que o Dupin deixa lá para o ministro, né, no lugar da carta roubada, ele escreve o seguinte: um desígnio tão funesto, se não é digno de Atreu, é digno de Thieste, né? Mencionando a passagem de uma peça do Crébillon, né, em que tem que versa sobre, enfim, né, aqui bem resumidamente, dois irmãos, o Atreu e o Thieste, em que o Atreu se vinga do Thieste, que teria lhe roubado a amada, mandando matar os filhos do Thieste, né? Então, quer dizer, a gente descobre no fim que o Dupin tinha sido vítima do que ele chama de má peça por parte do ministro tempos atrás, em Viena. Então, ao roubar de novo a carta e deixar uma outra lá no lugar, ele se vinga do ministro, e esse é mais um enigma, não é? Porque o ministro segue pensando que detém o poder sobre a carta, pela suposta posse dessa carta, que ele não tem mais, mas também não sabe que não tem mais, porque não faz uso, né? Ficou lá pendurado, e ele pensa que ainda tem, enfim. Bom, antes de encerrar aqui essa minha primeira entrada e passar a palavra para a Tatiana, e aí, pensando nesses elementos da biografia, né, que eu trouxe aqui no início, um livro recém-lançado no Brasil, chamado Dicionário Amoroso da Psicanálise, da Elizabeth Rudinesco. Nesse livro muito, muito bonito, muito interessante, ela dedica um verbete justamente à carta roubada, né, que é um texto, enfim, um conto super comentado, como a Patrícia estava dizendo no início, e um tema, enfim, né, que o Lacan dedica um trabalho importantíssimo também e tal. E nesse verbete, a Rudinesco lembra o trabalho da Marie Bonaparte, né, discípula de Freud e tal, que dedica um ensaio de mais de 900 páginas a Marie Bonaparte, justamente à vida do Edgar Allan Poe, né, e a Rudinesco vai dizer, né, ela o deita em um divã imaginário, quer dizer, é um método análogo ao texto do Freud, o ensaio do Freud sobre a obra e a vida do Leonardo da Vinci, né? Acho que é um método parecido de procurar compreender, né, no caso aqui do trabalho da Marie Bonaparte com a obra do Poe, como ele, né, um órfão aos 2 anos de idade, corroído pelo álcool, pelas drogas, pelo jogo, maltratado pelo pai adotivo, pelo tutor, se tornaria tamanho gênio, né? Então, a Marie Bonaparte, segundo a Rudinesco, vai estudar a obra de Poe para descobrir nela, na obra, reflexos, traços de uma patologia, né? E aí, nesse sentido que eu digo que é bem análogo ao que o Freud faz no texto sobre o Leonardo, em que a vida como que explica a obra, né? Quer dizer, então, há os traços da patologia na obra e o recurso à biografia para procurar explicar, compreender a obra, enfim. Para Marie Bonaparte, o cerne da patologia do Poe seria uma fantasia de retorno ao corpo materno, ao ventre materno. Daí, no comentário que ela faz sobre a carta roubada, dizer que o porta-carta sob o aparador da lareira, onde a carta estaria escondida, né? Na analogia que a Marie Bonaparte faz, esse aparador, esse porta-carta seria um clitóris, né? E aí o texto, esse ensaio da Marie Bonaparte lá da década de 30 e tal, não é? Uma série de críticas e tudo mais, e o próprio Lacan
vem a refutar essa interpretação, né? Mas, bom, passo a palavra à Tatiana, então, agora. Oi, boa noite a todos e a todas. Bom, agradeço mais uma vez por este momento, a Patrícia e a Michele pelo convite. Fico muito feliz, Renato, que estamos juntos, afinal, com Joyce foi impossível, mas com Paul, cá estamos. E agradeço também pelo convite justamente para esse texto, né, e para essa convocação por alguns motivos, né? Eu vou dizer e vocês vão entender depois ao longo da minha fala por que eu vou trazer isso. Primeiro, porque, Renato, o primeiro texto que eu publiquei academicamente foi sobre romance policial e a pesquisa em psicanálise. Então, é um texto super antigo. Eu, Christian, a Elô, a Joelle e a Dora, meus parceiros aí de várias publicações, publicamos há muito tempo que eu fiz mestrado. Então, me fez fazer uma revisitação. Eu não fui ler o texto, mas não reli o texto, mas relembrei o texto. Então, uma revisitação, uma rememoração. E porque esse tema da carta-letra também foi o tema do meu pós-doc, né? Então, a entrada e depois a saída. E a continuidade que hoje vocês sabem que eu acabo pesquisando as letras poéticas e as suas questões clínicas, né? Então, foi um convite a várias revisitações, né? Então, agradeço imensamente o convite de vocês e poder estar compartilhando com o Renato e com todos e todas aí essa conversa. E também, claro, é super emocionante esse novo formato de live que as meninas propõem e que aí eu encontro com a minha filha, trabalhando, tocando, hoje com a minha enteada, trabalhando, tocando, e com meu filho que passou no meio da live aqui, que não podia ficar fora. Eu falei, bom, enfim, coisas da quarentena, dos nossos pandemônios na pandemia. Bom, gente, então vamos lá. Eu fiz uma divisão, já que a gente está falando de carta, né, e a Renata está fazendo uma pergunta aqui, será que está fazendo uma reverberação da fala? Querem que eu ponha o microfone? Não sei te dizer, Tati, mas se puder colocar o microfone, vamos ver se melhora. O fone, quer dizer. E aí, gente, vocês vão avisando como vai chegando aí para vocês, por favor. Bom, depois vê se melhora e ouve se melhora. Bom, eu não consigo fazer muito essa coisa de ler e falar, ao mesmo tempo duas leituras, mas aí a Paty e o Renato podem me ajudar. Bom, então, tem algumas coisas que o Renato trouxe, eu também vou tocar para fazer um pouco essa amarração aí com o texto do Lacan. Eu fiz uma divisão, né, na fala, justamente para que ela pudesse ficar um pouco mais palatável. É um texto que eu considero difícil, né, e com um texto que é relido inúmeras vezes e que nos coloca inúmeras dúvidas a cada vez que ele é relido, né? Então, eu tentei fazer uma formalização aqui mínima e também, justamente, como a gente não sabe a entrada das pessoas no texto do Lacan, eu estou evitando utilizar os palavrões, né, lacanianos, os jargões e palavrões que eu acho que, inevitavelmente, a gente tem que esbarrar em algum deles, mas eu evito justamente porque não sabemos muito bem quem é o público. Bom, como estamos tratando de carta, eu vou começar falando ou trazendo uma carta de amor, se chama Mensagem. Todos devem conhecer, cantada pela Maria Bethânia,
escrita pelo Aldo Cabral e pelo Cícero Nunes, com um poema de Álvaro de Campos, evidentemente, um heterônimo de Fernando Pessoa. Eu escolhi justamente por essa versão e essa aproximação, ou essa influência que o Fernando Pessoa recebeu do Poe, assim como o Machado de Assis, que o Renato trouxe. Então, eu vou ler para vocês, não vou cantar. Mas recomendo que vocês ouçam na voz da Betânia. Quando o carteiro chegou e o meu nome gritou, com uma carta na mão, de surpresa tão rude, nem sei como pude chegar ao portão. Lindo o envelope, bonito. O seu sobrescrito eu reconheci, a mesma caligrafia que me disse um dia, estou farto de ti. Porém, não tive coragem de abrir a mensagem, porque na incerteza eu meditava, dizia, será de alegria, será de tristeza? Quanta verdade tristonha, ou mentira risonha, uma carta nos traz. E assim pensando, rasguei sua carta e queimei, para não sofrer mais. Essa é a primeira parte, e eu diria que essa primeira parte a gente pode chamar de mensagem. Agora eu vou trazer uma parte intervalar, intermediária, uma ânsia, e depois uma segunda parte que eu vou chamar de endereçamento. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi, no meu tempo, cartas de amor como as outras, ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. E para fechar, então, esse poema, música cantada. Cartas de amor. Oi? Querem que... Será que era... Acho que a Michele que estava tentando entrar. Está tentando a conexão, né? Bom, eu vou continuar, se ela aparecer de novo, aí eu paro, tá? Então, aí essa última parte, que chama assim, que eu estou nomeando de endereçamento, né? Quanto a mim, o amor passou. E só lhe peço que não faça como gente vulgar e não me volte a cara quando passa por si. Nem tenha de mim uma recordação em que entre o rancor fiquemos e perante o outro, como dois conhecidos desde a infância que se amaram um pouco quando meninos, embora na vida adulta surjam outras afeições. Conserva-nos, caminhando a alma, a memória de um amo antigo e inútil. Bom, então vamos lá. Eu diria que uma carta é um poema com uma dedicatória. Depois o Renato vai conversar comigo e, de repente, também a gente pode trazer esse tema à tona, né? Se uma carta, de fato, é um poema com uma dedicatória. Bom, gente, então, onde é que o Lacan... qual é o encontro dele com essa tal carta roubada e por que ela dá tanto pano para manga, né? Então, eu vou circunscrever para vocês alguns momentos, eu acho que é super importante, principalmente porque vai ter uma grande crítica do Derrida ao Lacan, que eu vou trazer no segundo bloco, e acho fundamental circunscrever para que vocês possam, para quem não conhece, possa se localizar nisso, né? Então, o Lacan estava fazendo o seu segundo seminário, que era um retorno ao Freud, seminário 2, e enquanto ele pronunciava o seminário, alguém faz uma intervenção e conta exatamente esse trecho que o Renato trouxe do jogo do par ou ímpar, dessa antecipação e desse garoto que sempre ganhava.
né? E ele conta isso porque o Lacan está trazendo um retorno ao Freud a partir do tema do automatismo de repetição no texto, além do princípio do prazer. Então, ele resgata o Freud, sobretudo porque naquele tempo estava em paralelo um movimento ainda ana-freudista, então, uma sustentação aí do nome da filha do Freud, em que o imaginário era muito preponderante, né, e as questões relativas ao eu. E o Lacan faz esse retorno ao Freud justamente para poder diluir um pouco essa história aí do imaginário, e a gente vai ver que com o conto potencializar o simbólico. Tá? Bom, então, ao Lacan é apresentado esse exemplo e ele vai buscar um pouco. Vai buscar a carta roubada, ele lê a partir do jogo, né? Ele lê a partir do automatismo de repetição e se encanta, e aí tem algumas entradas. Então, ele profere um comentário sobre a carta em 55, ele escreve, né, o texto sobre a carta roubada em 56, então ele dedica o seminário em 55, ele escreve em 56, ele publica em 57, e esse texto vai para os escritos, que é a sua abertura em 66. Então, ele é localizado na primeira parte dos escritos, e na primeira parte dos outros escritos temos Litura Terra, que é um texto que conversa com o texto Carta Roubada. Vocês vão ver por quê. Bom, então a gente tem esse bloco que vai estar trazendo esse tema da carta e que a gente pode localizar no seminário 2, portanto, no ensino pronunciado, falado do Lacan, no seminário 18, especialmente nessa lição Litura Terra, e que abre os escritos, então é como se ela fosse revista e rebatida. No seminário 20, que é bem importante, um capítulo especialmente dedicado à crítica dos discípulos de Derrida ao Lacan, que eu vou trazer depois para vocês. E no seminário 24, né, quando ele está tratando sobre a questão da voz e do passe. E aí ele traz o tema do que se sabe e do que não se sabe, a partir da lógica do detetive. E ele convida o Weil, o Didier Weil, para falar, enfim, tem toda uma construção aí. Dois outros textos que eu acho também bem importantes vocês se localizarem aí para pensar nesse tema, é a Instância da Letra, que é de 57, e depois, inevitavelmente, o seminário 9, que vai tratar os temas que nos vão servir aqui, que é significante, letra, traço, rasura. Tá? Bom, então, esse é o panorama geral que a gente pode recortar aí a carta roubada. Então, eu fiz uma divisão que é mais ou menos assim. Qual é a preocupação do Lacan, então, além de resgatar Freud? O que vai decantar desse texto são duas construções e que elas são muito próximas, que é a ideia de sujeito e de inconsciente, através da noção aí que a gente vai topar de significante. Bom, então como é que ele faz isso? Então, parte 1, depois da introdução. Eu vou trazer para vocês uma curiosidade, que não é nem um pouco uma curiosidade, é um elemento constitutivo do texto. Renato traz, né, o comissário G e o ministro D, sem o nome próprio, né, ou sem o nome, mesmo que não próprio, a gente não sabe do sobrenome. Mas eu convidaria para que a gente pensasse no nome, no título dado pelo Edgar Allan Poe, por Lloyd Letter, né? E eu vou trazer como é que eu fui buscando alguns elementos em inglês, por Lloyd Letter, La Lettre volée, que é a tradução que o Baudelaire faz desse texto, ou Vol de la Lettre também, como a gente pode encontrá-lo,
E, finalmente, em português, a carta roubada. Né? Eu acho bem interessante essa pluralização idiomática, né? Porque essa carta também vai trazer essa pluralização. Por isso que isso é bem rápido, mas eu acho legal ter isso no horizonte. Né? Então, o verbo to purloin, ele tem uma raiz anglo-francesa, portanto, já tem a dupla inscrição, isso é bem legal, que ele vai designar ou ele vai desdobrar em dissimular e desviar. Então, a gente tem significante advindo de 2 idiomas. Por, né, de to purloin, a gente pode ouvir o detrás, e loiner é um verbo que atribui um determinado lugar, ao longo de. Em francês, a gente até tem uma expressão que pode se aproximar disso, que é o pessoal que fala francês aí, me ajuda, que é mettre à gauche, que significa dissimular. Então, a gente tem aí, com essa entrada em inglês do título, ou algo que vai estar aproximado a uma dissimulação, a um lugar de dissimulação. Acho que isso é bem importante, lugar e dissimulação. Em francês, né, la lettre volée, como o Baudelaire vai nomear, nós vamos ter uma dupla inscrição novamente, que é ou o voo da letra ou a carta roubada. Por quê? Porque lettre, em francês, pode significar simultaneamente carta e letra. E eu acho que essa ideia de simultaneidade é bárbara para o conto, para a gente pensar como que o Lacan lê esse conto. Bom, então vamos lá. Lettre, letra e carta, e lettre, homofonicamente, é lettre, L, apóstrofe, être, de ser. Então, a gente tem letra, carta e ser. Né? Algo que voa, que escapa, que dissimula, que é roubado. E mais uma outra construção que o Lacan traz, que eu acho super importante também pontuar, que ele usa a expressão lettre en souffrance. Né? E o que quer dizer lettre en souffrance? É uma designação postal dos Correios, né, que diz que aquela carta não foi retirada. Então, bom, dissimulação, não retirada, carta que voa, carta roubada, letra, carta. Então, é só para a gente provocar 1000 questionamentos aí. Então, vou adiantar para vocês algo. Nesse seminário, a carta roubada, o Lacan faz uma confusão, ou ele faz uma junção entre letra e carta, entre a noção de letra e carta. Que depois, isso só vai ser diluído, melhorado, desconstruído nos últimos seminários, depois dos anos 70. Com o seminário 9, isso já vai tomando uma outra formatação, mas lá no finalzinho, que isso vai ter um outro tom. E, ao mesmo tempo, 2 outros conceitos fundamentais também estão amalgamados nesse momento, que é saber e verdade, que também vão estar mais adiante, vão ser desconstruídos nesse amálgama, o que vai nos ajudar a pensar por que o Lacan está trazendo o saber e a verdade também em carta roubada e também nessa junção de carta e letra. Tá? Bom, então, panorama fechado. Também vou convidá-los a pensar em 4 frases, que o Renato já trouxe 2 delas, mas que também são achados para o conto, que é a epígrafe, que é do Sêneca. Eu só vou repetir e depois a gente vai analisar isso na medida aí do possível. Então, o Sêneca vai dizer: nada é tão prejudicial à sabedoria do que a excessiva sagacidade.
Então, isso a gente encontra logo lá na epígrafe, depois a gente encontra algo presente na fala do Dupin, que é justamente essa vingança que o Dupin faz contra o ministro, que é um desígnio tão funesto, se não for desígnio de Atreu, é digno de Tieste. E duas outras que eu recuperei aqui, e que são as que eu vou cuidar, né, na verdade. Uma é o que o Lacan importa do Gide, que é: não há nada mais profundo do que o superficial, né? Que eu acho absolutamente representante desse conto. E uma outra que é uma expressão que o Lacan usa, que é caput mortum, cabeça morta, que essa expressão vai nos ajudar a pensar na crítica que o Derrida faz ao Lacan. Então, daí no segundo bloco eu vou trazer. Bom, então vamos um passo a mais aí no desenrolar da trama. Eu vou dar uma aceleradinha aqui, vou ver se eu consigo fazer uns 5 minutinhos para passar para o Renato de novo, tá? Então, vamos. Então, o elemento central, o ponto de sucesso desse conto é o Dupin, como também o Renato já trouxe, e é justamente ele que vai falar dessa questão do automatismo, de repetição, através da voz do menino, né, do menino que sempre ganha. E lembrando que esse é um tema super importante para o Lacan, porque ele está pensando nas séries numéricas, a partir da ideia de automatismo de repetição, mas ele está pensando numa outra ideia também, que é o simbólico presente como constitutivo do sujeito, né? Bom, ele fica tão tomado, inclusive pelo simbólico, que ele acaba reduzindo a carta, né? Eu vou fazer uma diferença aqui, ó. A carta letra e a letra, tá? A letra, para que quando eu estiver falando de carta mesmo, missiva, eu vou usar a carta, e quando eu estiver falando de letra, eu vou usar a letra, fica mais fácil para a gente, então, ouvir. Então, ele reduz a carta letra ao significante, o que é também um problema. Mas a gente vai ver o que ele faz com isso. Então, o significante desliza, assim como uma carta, que é desviada, é deslizada. Então, o que o Renato contou do conto é exatamente o trajeto que o significante tem numa cadeia. Então, um significante sozinho, então imaginem uma cadeia, S1, S2, S3, enfim, S2 e S3, né? Um significante sozinho, ele não tem valor algum. Ele só tem valor se ele é remetido, endereçado a um outro significante e a um outro significante. Nesse intervalo, S2, aí tem um conectivo, um hífenzinho, para S3, é justamente nesse intervalo, nessa íância, que o sujeito aparece, que o sujeito surge. Se não tiver íância, não temos sujeito. E o Lacan usa esse conto justamente para demonstrar isso. Então, ele recupera do Poe, portanto, da literatura, de um conto, a lógica do inconsciente, o que é de uma genialidade absurda. Eu, pelo menos, penso assim, né? E aí ele vai se perguntar como é que funciona o inconsciente. E aí a resposta dele, gente, estou sendo super simplista, né? Mas estou lendo a carta e estou trazendo para vocês a carta missiva. O sujeito, então, como funciona o inconsciente? O sujeito não é dono do seu dizer, né? Então, há uma barra sempre que separa significante e significado. E é essa mesma barra, é a barra que o Lacan endereça para o próprio título do texto, Carta Roubada, que em sua barra demonstra tanto a carta que voa, quanto a carta que é roubada. Então, quanto a purloined letter, quando a letra volée.
simultaneamente. Eu acho que essa sacada do Lacan, essa clinicidade lacaniana é impressionante, porque ele vai demonstrar com o ponto a sua própria construção teórica, né? Então, esse ponto, especialmente, articula a determinação do simbólico e a lógica do sujeito. Então, ele traz, a partir do ponto, duas outras conversas que estão servindo constantemente para ele, que é a conversa que ele está tendo com o Saussure, portanto, com a questão da linguística, com o próprio Freud e uma terceira, enfim, que também ele é criticado por isso, com os próprios estruturalistas, né? Lembrando, o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Mais adiante, o Lacan afirma isso, não sem a remontagem que ele faz dos lugares na carta roubada. Tudo bem? Bom, vou um pouquinho só mais à frente. Bom, então o valor da carta, a importância ou essa valoração vem de fora, de quem a detém, e implica poder nas suas relações. Renato trouxe super bem isso, né? Então, ora está com o ministro, ora está com a rainha, ora está com o inspetor, ora está com o Dupin. Então, de quem é a carta? Qual é o valor que ela tem? Bom, o significante, então, eu estou trazendo a carta missiva, a do conto, né, a carta letra, e simultaneamente tentando conversar com esses elementos destacados do conto por Lacan, em que ele vai trazer a lógica do inconsciente e, consequentemente, aí, do sujeito. Bom, o significante, então, tem um campo híbrido, que é um campo dividido, seja lá pelo seu valor político, ou seja lá pelo seu acontecimento, né? Então, eu estou pondo a barra em tudo que eu estou dizendo, né? Político no sentido de valoração. O valor está dado para quem a detém, para quem a porta, para quem a tem naquele lugar. E o acontecimento nos endereça aos sentidos múltiplos que a carta tem, né? Será que essa carta é uma carta de traição? Será que essa carta é uma carta de denúncia? Será que essa carta é uma carta de amor? Ou será que ela é uma carta em branco? Uma folha em branco? Né? Ela tem uma pluralidade de sentidos que endereça a sua volatilidade. A que voa. Né? Então, não importa a mensagem. O que importa é quem a detém. Né? Por isso que eu brinquei com a carta que a Betânia canta, e a primeira parte eu chamei da mensagem. A mensagem pouco importa, importa quem a canta, quem a detém. Então, a carta é o sujeito do conto, é quem organiza, ou é quem não, é que organiza a posição dos personagens. Bem, então a gente pode pensar assim, que a gente tem dois blocos. Um bloco composto pelo rei, pela rainha e pelo ministro. Primeira cena, que o Renato trouxe. Segunda cena, a gente pode ler da seguinte maneira. O inspetor policial, o ministro e o Dupin. Essas cenas, elas são absolutamente simétricas. Ou seja, o rei nada sabe, ele olha e não vê que a rainha porta uma carta. Do outro lado, o policial procura e não acha. Ele nada sabe, ele olha e ele não vê. Cena 1. Rainha. Ela vê que o rei nada vê. E ela não pode fazer nada, ela é aprisionada pela carta. É uma frase do Lacan. Eu não me lembro exatamente, textualmente a frase, mas é isso que ele diz, né? Tem um aprisionamento da rainha pela própria carta. Então, ela renuncia, né? Se eu não me engano, é renúncia a palavra. Ela renuncia à ação. Ela fica paralisada diante da carta. O ministro, portanto, na cena 2, ministro D, que pegou a carta, ele também fica aprisionado por ela. Porque na medida em que ele é descoberto, ele nada pode fazer. Ele renuncia também.
Voltamos para a cena 1. Ministro D é aquele que vê que os olhares anteriores não viram aquilo que deveria ser explicitado e que é escondido. E do PAN, exatamente a mesma coisa, replicado. Então, a gente tem o rei, cena 1, rainha e ministro, e cena 2, policial, investigador, enfim, ministro e do PAN. E o que pertence a essa lógica é o saber. Quem sabe ou quem não sabe. E a carta transita, ela passa de um para outro, ela é revirada, ela é amassada, ela sai de um lado e sai de outro, o que também é outra genialidade do Lacan, a partir da genialidade do Dupin, porque a carta, ela é revirada no seu avesso, né? E o avesso é o mesmo ponto, né? O direito e o avesso são a mesma coisa, ou seja, é o desenho da banda moebiana que o Lacan já está traçando. Então, ele já está trazendo esse desenho da banda de Mébius a partir da presença da carta roubada, da carta missiva. Essa que eu estou dizendo. Bom, então, o que o Lacan vai dizer, o que ele vai marcar e pontuar, é que as posições se revezam temporalmente em um deslocamento repetitivo, que é exatamente isso que eu trouxe com essas duas cenas. Lembrando que rei, rainha e ministro, quarto elemento, a carta. Policial, ministro e Dupin, quarto elemento, a carta. Aí uma frase do Lacan que eu acho bem importante, que é a que eu trouxe para vocês já, que um significante, ele sempre remete a outro significante, mas ele nunca significa a si mesmo. Ele não tem valor a si mesmo, mas apenas tem valor pela diferença de um significante em relação ao outro significante. A carta missiva, sozinha, não tem valor algum. Ela só tem valor à medida em que ela desliza. Dessa maneira, a gente pode ler que há uma supremacia da carta em detrimento ao seu próprio conteúdo. Bom, e aí, trouxe essa ideia da banda de Mébius, eu queria só finalizar para passar para o Renato novamente com uma outra ideia, que a carta cumpre o seu caminho, ela cumpre seu trajeto desviante, a mensagem desaparece, mas ela segue em suas peripécias. Isso nos traz, então, duas ideias que acabam estando presentes no texto também, de uma maneira muito tímida, que é uma conversa que o Lacan tem com Heidegger sobre a noção de aletheia, de verdade, né? E aí ele vai dizer que ali onde se oculta, ali onde a verdade está ocultada, é que ela é mais verdadeira. Né? Acho isso bem importante, porque também ao longo do texto a gente vai ver que tem não é um avanço, mas usar a palavra que o Renato usou, mas uma torção entre a verdade heideggeriana e a verdade dialética depois proposta por Hegel. E que aí é onde Lacan faz a disjunção de saber e verdade. Bom, então, para passar, já que eu trouxe essa ideia que a carta pode ser um poema com dedicatória, vale dizer que quem descobre ou quem desvenda o enigma, a carta é sinônimo de enigma, é Dupin, que é considerado por Lacan o poeta. Um super poeta, é assim que ele nomeia. E ele diz, ele só o faz não pela sua estratégia, que nem o menininho lá do jogo do par ou ímpar, mas sim pela sua posição no poema. Tá? Bom, vamos lá, Renato. Muito bom, Tatiana. Anotei aqui uma série de questões que acho que mais para o fim a gente tenta conversar. Vou fazer, acho que essa minha segunda entrada é quase que uma digressão a partir de elementos que a Tatiana trouxe e tendo em mente a leitura do conto,
para pensar especificidades do formato carta, né, do objeto carta, e tentar puxar um pouquinho também para a importância ou para articulações entre esse formato e questões caras à psicanálise, né? Então, a palavra carta, se já tem algum tempo, é uma palavra que provoca nostalgia, acho que na contemporaneidade mais ainda, né? Quer dizer, é algo cuja prática, sobretudo nesses parâmetros mais tradicionais, está completamente em desuso, né? Quer dizer, em tempos de WhatsApp, deste tipo de conversa que a gente está tendo agora, quer dizer, né? A linguagem digital, um encurtamento de distâncias por outros canais ou de outra ordem, né? Acho que a ideia de carta, ela traz a coisa da escrita no papel, né? Essa ideia de nostalgia. Mas acho que essa ideia de associar carta com nostalgia não é uma exclusividade dos nossos tempos, da contemporaneidade. Quer dizer, se a gente pensar que o nascimento da carta é praticamente simultâneo ao nascimento da escrita, né? Porque tanto no nascimento da carta quanto no nascimento da escrita, o que parece estar em jogo é a necessidade humana de se comunicar, enfim, de tornar presente aquele que está ausente. Acho que nessa medida as cartas elas são emblemas do desejo de chegar ao outro, né? Do desejo de destino, de abertura, de conexão com a alteridade. Acho que essa é uma ideia importante para pensar essa questão da carta, não é? O destino, chegar ao outro, o se abrir para a alteridade. E aí, nesse sentido, toda a carta é um depoimento, é um testemunho, ainda que não se trate necessariamente, né, de relatar uma cena. Acho que essa ideia de testemunho, de depoimento, em maior ou menor medida, vai sempre atravessar os objetivos ou a feitura de uma carta. E aí, aproveitando essas expressões, depoimento, testemunho, me lembra de um trabalho do Paul Ricoeur, um livro muito bonito, que se chama A Memória, a História e o Esquecimento. E nesse livro, o Paul Ricoeur, em determinada altura, faz a seguinte afirmação: é diante de alguém que a testemunha atesta a realidade de uma cena à qual diz ter assistido. É diante de alguém que a testemunha atesta a realidade de uma cena à qual diz ter assistido. Quer dizer, essa ideia do diante de alguém, né, de um outro, da alteridade, enfim. Então, se as cartas, não é, se prestam a encurtar distâncias, como eu estava dizendo, nesse movimento de se lançar ao outro, ao estrangeiro, elas dizem também, me parece, da experiência de se viver esse outro em si, né? Aí, para me valer de uma expressão bem freudiana, essa estranha familiaridade, né? Essa intimidade que a carta traz, né? Que o autor tem em relação ao destinatário, ao interlocutor, enfim, que dizem dessa estranha familiaridade, né? Uma tensão, um contraste, um embate, que vai estar sempre presente quando se trata de se abrir para a alteridade ou do contato com o outro, com a cultura, enfim, sem o qual não há sujeito, não há constituição de sujeito, né? Então, vou ler aqui uma formulação que eu acho muito bonita do Vladimir Safatli, que está numa resenha que ele publicou na Folha, quer dizer, um texto de jornal e tal, justamente desse livro do Paul Ricoeur, mas que é uma passagem que vira e mexe eu utilizo, eu acho ela muito, muito bonita, muito significativa. Safatli vai dizer o seguinte: dificilmente conseguimos pensar um sujeito sem a capacidade reflexiva de recuperar aquilo que se experimentou no passado. Para nós, sujeito é aquilo que tem necessariamente a força de construir uma espécie de teatro interno, onde seria possível ver, com os olhos da consciência, o desfile de representações mentais do que se dispersou no tempo.
fecha aspas, né? Então, acho que essa formulação do Safatli, ela é muito bonita, porque ela é uma formulação, quase que uma definição, né, para aquela noção de temporalidade a posteriori, do só depois, ou do après coup, que está lá em Freud, e que é tão cara a Lacan, né? Essa expressão do après coup do francês é muito, muito, muito interessante, né? O depois do trauma, depois do golpe, quer dizer, muito, acho que é a tradução mais feliz aí, né? Melhor até do que a do próprio alemão, quer dizer, que diz, né, dessa questão da ressignificação da experiência, que se dá no contato com o outro, né, nesses endereçamentos, nessas aberturas que se travam com a alteridade, né? E aí, se a gente pensar isso, ou seguir pensando isso para a psicanálise, o quanto de fato abre aí para uma série de frentes, na questão da escuta clínica, da transferência, da vasta correspondência que Freud empreendeu com uma série de interlocutores, a própria ideia de autoanálise, né, quer dizer, toda a correspondência dele com o Fliess, quer dizer, essa temporalidade que rege as existências de todos esses sujeitos, em que medida essa noção de carta, ou de trocar as experiências por meio de cartas, não é algo que diz justamente disso, né? Quer dizer, desse tipo de trânsito, desse tipo de troca, que em última instância pauta a legalidade das existências dos sujeitos, né? E aí ficam também, estava dizendo que no âmbito da psicanálise dá para a gente pensar isso aí por uma série de frentes de questões, e dentro dessa série de frentes de questões, acho que abre-se uma série de outras, né? Como se transmite uma experiência, o que de uma experiência pode ser transmitido, então a questão dos relatos clínicos, da escrita de caso também, acho que é uma questão importante para a gente pensar dentro dessa problemática mais ampla. De todo modo, em todos esses casos, me parece que se trata dessa noção de compartilhamento, do endereçamento de uma experiência que vai ocorrer sempre a posteriori, né? Sempre só depois, sempre no après coup, né? E nesse sentido, essas experiências endereçadas, que dizem dessa ideia desse retorno, que é um retorno espiralado, né? Esse retorno da ressignificação da experiência, quer dizer, a experiência transformada, atualizada, né? Não é mera compulsão de repetição, mas também não é algo completamente descolado do passado, né? Quer dizer, você tem aí, acho que essa ideia da espiral é uma ideia que eu acho também bem interessante para pensar a temporalidade do après coup, e em que medida esses endereçamentos aí encarnados na experiência do escrever uma carta e endereçá-la a alguém, não traz justamente isso, né? E o conto do Edgar Allan Poe, com essa ideia de carta roubada, que ora está com um, ora está com outro, e parece que o que importa mais é isso, não é? Quer dizer, os destinos da carta e não a mensagem, como estava dizendo a Tatiana, e a gente de fato não sabe, né? Quer dizer, não se explicita no conto o que estava escrito na carta, né? Se explicita o que o Dupin deixa escrito lá para o detetive, né? E aí, fico aqui pensando em que medida essa lógica da experiência ressignificada, desse retorno espiralado, também não abre para um outro tema, e esse tema eu tenho pesquisado nos últimos anos, no meu pós-doc e tudo mais, para a ideia do aparelho psíquico em Freud, ou para o psiquismo, mais amplamente falando dentro da psicanálise, em seu estatuto de ficção, né? Quer dizer, se a experiência ela é ressignificada, né? Quer dizer, nesse trânsito no après coup sempre muda um pouco, né? Há uma atualização, há uma série de torções, né? Quer dizer, em que medida isso não aponta aí para um estatuto de ficção, o que também na contemporaneidade é um tema, me parece bastante importante, bastante atual, quando se fala muito em fake news, em desimplicação dos sujeitos, né? Quer dizer,
em profusão de imagens, de mensagens, mas nunca se sabe bem quem fala o quê, quem é que disse, do que aquilo diz, né? E aí me ocorre uma outra ideia do Safatli, dessa vez um outro trabalho, lá no livro que é oriundo da livre docência dele, né? Cinismo e falência da crítica, se não me engano, é esse o nome, não é? Em que ele vai trabalhar isso justamente na chave do cinismo, né? Quer dizer, a gente vive uma conjuntura em que os sujeitos se desimplicam das suas ações, não é? Quer dizer, o que não falta são informações, são recursos para entender o que está acontecendo, né? Quer dizer, não se trata pura e simplesmente de ocultar a realidade ela está escancarada, né? Mas o que parece acontecer? Uma desimplicação, não é? Eu sei que acontece, mas não é comigo, mas não é problema meu, não é? Quer dizer, e o quanto isso não é a tônica aí das fake news, deste tipo de é uma comunicação pautada pela desindicação ou a expressão que o Safatli... Voltou? Tá. Uma expressão do Adorno que o Safatli retoma, né, da crença desprovida de crença, quer dizer, essa ideia de que não se trata de conhecer os pressupostos, né, mas muito mais de se implicar neles, né? E aí estou aqui pensando em que medida o resgate da autenticidade, da verdade, da comunicação genuína entre os sujeitos, que talvez diga dessa nostalgia que atravesse aí essa ideia de carta, né? Não passa justamente pelo resgate de o quanto esses endereçamentos ou essas comunicações têm de ficção, né? E não da busca por uma verdade unívoca, objetiva, passível, esgotável, não é? Quer dizer, é passível de formulação de leis gerais, etc., mas justamente o resgate da implicação entre os sujeitos, do que as conexões têm de autenticidade, né? De algo genuíno, de reconhecimento do outro, me parece que implica o reconhecimento da realidade em sua dimensão de ficção, né? Da verdade que emerge da ficção potente, né? Daquela que diz do que fomos, do que seremos, do que somos, da ficção que está em Edgar Allan Poe, que está em Machado de Assis, que está em Fernando Pessoa, né? E que está nos endereçamentos que a gente empreende aí ao longo da vida e das nossas experiências, né? E aí, bom, não é feita essa digressão, acho que voltando para a pergunta tema do nosso encontro e para devolver para a Tati, né? Mas e aí? Isso tudo posto, será que a carta sempre chega ao seu destino, né? Como diz Lacan, ou pode não chegar, como diz Derrida na crítica que a Tati apontou e que ela vai falar agora, né, na segunda entrada dela, no trabalho Carteiro da Verdade, o Derrida vai criticar o texto de Lacan e dizer que ele faz uma psicanálise aplicada à literatura do Edgar Allan Poe, enfim, né, potencializando a noção de divisibilidade contida nas cartas, a questão da desconstrução, que é uma questão cara, né, ao Derrida, ao pensamento dele e tudo mais. Enfim, vou deixar a pergunta para a Tati, mas termino também lendo um poema do Paulo Leminski, que na Poesia Completa, né, toda a poesia, aquele livro também lançado aí anos atrás pela Companhia das Letras, que reúne todos os poemas do Leminski, está na série Distraídos Venceremos, de 1987, que é uma carta-poema, e aí também retomando a pergunta, né, da Tatiana, bom, será que toda carta é um poema com dedicatória e tudo mais? Vou terminar lendo esse poema e aí devolvo para ela, para a gente poder debater no fim. Uma carta, uma brasa através,
por dentro do texto, nuvem cheia de minha chuva. Cruza o deserto por mim, a montanha caminha, o mar entre os dois, uma sílaba, um soluço, um sim, um não, um ai. Sinais dizendo nós, quando não estamos mais. Bom, eu vou para a Tati, então. Que incrível, Renato. Obrigada por esse presente do Leminski, por toda a sua fala. Mas eu discordo que você tenha feito uma digressão, porque a gente combinou mais ou menos, gente, mas assim, né? As palavras, elas vão se dando. A gente escreve uma carta para tentar seguir, mas, na verdade, é a carta que se escreve em nós, né? Que tem essa diferença quando a gente está escrevendo. Mas, justamente, eu acho que eu vou partir desse ponto que você trouxe, que a carta roubada do Poe é diferente da carta eclipsada da contemporaneidade, né, da atualidade, da carta destruída, que, bom, as mensagens, elas são instantâneas. Então, a gente não tem isso justamente que o Lacan está trazendo através do Poe e que o Renato trouxe, que é a presença do espaço representado pelo lugar e da temporalidade. Né? Então, tempo e espaço, como é que eles se combinam na carta. Então, a carta, além de eu levantar essa hipótese aí, que é um poema com dedicatória, é algo que se espera. Bom, então o que quer dizer? A carta é algo que se espera. Por isso que eu acho que não é uma digressão, e eu vou justamente entrar na lógica da intersubjetividade, da experiência. Vou passar rapidamente depois pelo Derrida, e se tiver perguntas, aí a gente aprofunda mais, que eu acho que esse é o ponto mais importante. Então, primeiro, eu trouxe a mensagem, o intervalo, a aliança, e agora o endereçamento. Né? A carta é uma espera. O inconsciente pode ser lido como uma espera, como algo não nascido. Lacan afirma isso em 64. Não nascido é não realizado, porque ele é composto justamente pelos tropeços, pelas rachaduras, pelos desfalecimentos. Vejam que bonito isso. Carta revirada, a carta no avesso, no seu direito, rasgada, retorcida, selada. Algo que é produzido na iância, se apresenta como algo achado. Logo, o inconsciente, pela primeira vez, a partir de carta roubada, ele tem uma estrutura de uma fissura. Né? E aí a gente vai ligar isso com a ideia de verdade e de ficção, que o Renato acabou de trazer. Bom, então, o que é uma carta? Né? O que é uma carta missiva? Carta missiva, lettre. É uma letra que falta. Então, a gente tem, a partir disso, uma insistência da verdade que possibilita a existência da ficção. Justamente isso que o Renato trouxe. Então, essa insistência que o Lacan está dizendo, com essa troca de lugares em carta roubada, vai possibilitar exatamente a verdade, a insistência da verdade como existência da ficção. Então, a carta lettre, a carta que voa, ela também pode estar análoga à fala que voa. Associação livre. A fala voa. É a nossa lettre volée do cotidiano. E tem várias funções, como eu já disse, desde confidência, armação, declaração de amor, banalidade, enfim. E ela não tem o mesmo sentido, ou seja, jamais de acordo com os lugares que ela ocupa. Né? Então, quando a gente está falando em análise, mesmo que a gente suponha que diga a mesma coisa, não é a mesma coisa, porque você já fala de um outro lugar. Então, o analisante que diz, bom, nem eu mesmo me aguento mais falando a mesma coisa. Não é a mesma porque você não é o mesmo. O seu lugar já mudou. Isso é muito legal que o Lacan
importa do texto. Bom, mas então de quem que era a carta? A carta era da rainha? A carta pertencia à rainha? Né? Então, o Renato logo disse, bom, foi endereçada à rainha, mas era dela ou a carta dependia de quem a possuía? Né? Quando a gente publica as cartas de alguém, cartas de Heidegger e Hannah Arendt, por exemplo, né? De quem são essas cartas? Ela é do leitor? Ela é da ficção? Né? Bom, carta de Lisa, carta de Slock, ela tem vários sentidos de acordo com a posição na cadeia significante. O que está camuflado não é a carta, mas o que está camuflado é a ordem da verdade, justamente endereçando para a via da ficção. Bom, então, Lacan vai dizer, só pode haver algo escondido na dimensão da verdade. Então, qual é o destino da carta? O destino da carta é a ordem simbólica, que é constituinte do sujeito. É a determinação do sujeito que recebe um percurso iniciático, que é um percurso de significantes. Um significante representa um sujeito e um outro significante, que está inserido na ordem simbólica. Então, a gente pode remontar o destino da carta às duas cenas anteriores, e aí a gente pode introduzir uma terceira. A primeira cena que a gente tem lá, rainha, rei, ministro e depois policial, ministro e o Dupin, a gente tem na primeira cena algo que é da ordem da exatidão, da precisão. E na segunda cena a gente tem algo do automatismo de repetição, que na medida em que o automatismo de repetição acontece e ressignifica no a posteriori, no après coup, a gente tem a explosão da verdade sem estrutura de ficção. Tá? Embora o Lacan não afirme isso, no entanto, ele deixa isso absolutamente evidente nesse texto. Então, a carta é a verdade do sujeito do conto. A carta tem valor de verdade a ser desvelada. O Lacan vai trazer isso lá no Seminário 2. Eis o seu destino. Então, é o valor de verdade a ser desvelado. Este é o destino da carta. Então, ela volta. A carta, o que o Lacan vai afirmar, bom, a carta chega ao seu destino? Ela chega ao seu destino, ela volta ao seu destino. Eu até brinco, ela revolta ao seu destino, porque quando ela volta de novo, ela já não é a mesma. Ela não é a mesma, não é aquela que foi enviada. Ela foi deformada, ela foi passada de um lugar para o outro, ela foi amassada, ela foi revirada. Bom, mas aí, qual é o elemento, então, que talvez não esteja evidenciado no conto ou na leitura que o Lacan faz do conto, no seminário do Lacan, que falta? Qual é a chave que falta? Que não é a letra, né? Mas qual é a chave que falta? Que justamente nos gera uma dúvida, né? Que é, bom, a carta chega ou não chega? Aonde ela chega? Para onde ela vai? Para onde ela vem? E o Lacan não explicita, mas eu volto a dizer, ele deixa anunciado. Ele vai dizer que o que retorna é o real. O real retorna ao mesmo lugar. Esse lugar onde o sujeito, na medida em que topa com um limite, ele volta, mas ele volta diferente. Né? Então, toda a crítica, eu diria, que o Lacan recebe aí no texto da Carta Roubada, é justamente, então ele deixou de lado o real. Ele não fala, por exemplo, das questões que vão esbarrar pela via do gozo. No entanto, está presente. Eu falei que não ia falar palavrão, mas falei já. Mas, enfim. É só para deixar a gente curioso aí. Bom, eu vou elencar rapidamente, mesmo bem rapidamente, para a gente poder conversar, a crítica que o Derrida faz ao Lacan, especialmente nesse texto, que é
Carteiro da Verdade, que é um texto de 75, vejam só, o texto foi colocado nos escritos em 66, mas foi começado a ser escrito em 54, 52, enfim. Então, o Derrida era um leitor muito criterioso de Lacan. No entanto, a mesma crítica, olha que legal isso, a mesma crítica que ele fez do Lacan em relação a Marie Bonaparte, quando ele diz, bom, Marie Bonaparte leu... ela não leu só o conto do Poe, ela leu a história do Poe, a vida, ela dedicou linhas e linhas para poder pensar o que acontecia na carta. E o Lacan vai lá e só lê um único texto do Allan Poe e faz um comentário, né? E o que o Derrida faz, embora ele seja um autor super rigoroso de Lacan, ele suprime alguns textos. Ele suprime alguns textos na própria leitura que ele faz do Lacan nos escritos. E o que ele suprime na leitura é um dos mais importantes, que conversa com essa publicação de 66, que é a Ciência e a Verdade. Então, a crítica que ele faz ao Lacan é uma crítica isolada de Ciência e Verdade, o que é genial, né? Bom, ele faz uma crítica isolada, sem contextualizar a conversa que o Lacan está tendo com seus próprios textos. Bem, então, as críticas. A literatura, tal qual o Renato trouxe, que ele diz que o Lacan está fazendo uma psicanálise aplicada, assim como o Freud, que ele critica também o Freud. Ele vai dizer que o Lacan sofre de um formalismo excessivo por causa da análise fascinada que ele tem pelo conteúdo. Ele vai dizer que o furo também do texto do Lacan está presente na lógica do significante, que ele quer provar, né, essa determinação do simbólico. Uma outra crítica, ele vai dizer que é ternária a relação, são 3 elementos, portanto, cena 1 e cena 2, e ele mesmo esquece de ler em Lacan a carta como um 4º elemento, que o Lacan já mencionou em textos anteriores, né? Bom, outra crítica, ele vai falar que o Lacan identifica o Dupin ao psicanalista, e aí ele vai dizer, bom, mas aí ele esbarra na questão da intersubjetividade. Mas o próprio Lacan vai dizer, o Renato trouxe, se a gente for tomado pela via da intersubjetividade, você tenta se colocar no lugar do outro, ouvir como outro. Isso é absolutamente impossível, né? Então, que é a noção de experiência que o Renato também trouxe, que o Lacan também vai depois construir no seminário 8. A diferença entre intersubjetividade, crítica a toda a escola advinda aí dos pós-freudianos do eu e a ideia de experiência. Bom, e aí, para fechar com chave de ouro, a crítica do Derrida, ela pode ser representada por um neologismo que ele mesmo cria, que é o falogocentrismo, né? O que essa é uma palavra, um neologismo criado pelo Derrida, e que eu acho super, super bonito, porque simultaneamente, e o Derrida não sabe disso, mas para nós é um presente, em português, falo pode ser o falo da palavra, de falar, ou falo, né, do significante fálico. E o Derrida critica o falo por sua anatomia e não por sua significação. E aí, para vocês que quiserem seguir adiante, e aqueles também que vão ter toda uma construção da crítica do Derrida, tem coisas que o Derrida, eu concordo com ele, mas outras não. Ele vai dizer do isentado do real. E com essa expressão, caput mortum, né, que eu trouxe lá numa das frases, o Lacan também não diz, mas ele anuncia, porque caput mortum é justamente, deixa eu pegar aqui a tradução, é a cabeça morta, que não é o significante, mas é o seu resto.
é a Alexa, que fica fora da cadeia. Provavelmente ou possivelmente, lida logicamente, ela aparece como causa a sua existência. Então, lá se trata carta, missiva e letra, Alexa, simultaneamente nesse conto, ou nesse seminário contado, a partir do conto do Paul. E aí eu quis trazer, pelo menos assim, um panorama nessa conversa com o Renato, nesse bate-bola que a gente combinou, né, de trazer alguns aspectos aí para que a gente pudesse também ter um tempinho aí de conversação. Obrigada, Renato. Agora, as meninas, não sei se a gente fica aberto, fica fechado. Eu estou vendo que tem umas perguntas. Vamos ver. Oi, pronto, consegui. Bom, queria agradecer demais, Renato e Tati. Vocês fizeram um caminho aí super bacana, as falas se complementaram. Foi uma delícia ouvi-los. A gente ainda tem um tempinho e eu vou fazer, então, uma questão para o Renato e tem 2 questões do Vinícius para você, tá, Tati? A gente Estou tentando ler, minutos aí eu leio para você daqui a pouco. Bom, Renato, você trouxe a carta como enigma, né? E pensando a carta como enigma, você diria que a carta ela é alçada a um estatuto de personagem? E se como rasura, como apagamento do valor de comunicação original que a carta exerce, é como rasura, como apagamento do valor de comunicação original que a carta exerce o seu efeito sobre os personagens? Essa seria a minha questão para você, e aí depois eu vou fazer as questões do Vinícius para a Tati. Pensando o conto, você diz, né? A carta no conto. Isso. Tá. Acho que sim, e acho que essa sua pergunta, ela dialoga diretamente com a pergunta do encontro, né? Se a carta sempre chega ou não ao seu destino, quer dizer, esse estatuto rasurado, essa presença ausente, isso que está roubado, escondido, mas ao mesmo tempo à vista, né? Acho que tem algo aí da especificidade desse objeto, que se conecta a algo no sentido dessa impossibilidade de defini-lo, né? de esgotá-lo, como eu estava dizendo, pensando a questão da ficção. Acho que é uma questão que se conecta diretamente com a questão do destinatário, porque diz também desse caráter esfacelado, rasurado, cindido, daquele a quem esse objeto se dirige, né? Então, diria que sim. Tati, vou ler para você a pergunta do Vinícius. Fiquei com vontade de escutar um pouco mais sobre a articulação que a Tatiana trouxe entre letra, letre, ser, letre e banda moebiana. Penso num trecho da Clarice que diz: até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. Leio: o conhecimento é sempre paranoico, pois o próprio eu foi alienado à letra que uso para definir as coisas do mundo. No mundo. E continua aqui, deixa eu ver. Quando Lacan, então, traz essa complexidade da banda bohemiana para pensar um dentro, fora, seria somente para repensar essa condição de alienação do eu? O dentro, fora, é somente do eu com o mundo ou abriria para outras articulações? Vamos lá. Primeiro, obrigada, Vinícius, assim, que eu estava tentando ler, mas aí eu não conseguia muito ler e pensar ao mesmo tempo, então foi bom ouvir a Tati. Quando
quando eu comecei falando para vocês, eu disse que o Lacan então vai fazer um percurso evidente no texto dele. Eu sempre gosto, e quem já me conhece sabe disso, eu sempre gosto de ler uma coisa em relação à outra, né? Então, naquele momento, com quem que o Lacan estava dialogando, ou qualquer outro autor, né? Eu gosto de circunscrever justamente para a gente também não fazer afirmações banalizadas, né? Do tipo, Lacan disse isso, pronto, acabou, encerrado, e não é bem assim que funciona, né? Por que eu estou dizendo isso? Justamente porque eu trouxe que em Carta Roubada tem essa construção de carta-letra e letra-letra que deixa o leitor um tanto quanto inebriado, né? Você não sabe até onde ele está tratando da missiva, portanto, desse objeto, carta, revirado, ou se ele está tratando de algo revirado no sujeito, né? Se é algo que foi revirado. Então, é algo que você fica nesse aturdimento, assim, embora não seja o texto aturdito, mas você fica aturdido pelo próprio texto do Lacan. Isso se decanta com a ideia que ele traz mais adiante com a noção de litoral. Então, com a letra como litoral, tanto em Litura Terra quanto no texto do Joyce, né, que é a letra lixo, é a letra que vai ser jogada fora, né? E eu sempre digo isso, cuidado com essa ideia de letra, né? Porque senão as pessoas pensam, é a letra do meu sintoma, uma expressão absurda que rola aí no meio dos analistas, e quem não é analista acha que a gente é mais louco ainda. A letra do meu sintoma é a letra H, né? Ponto H, ponto G, sei lá, enfim. Não é disso que se trata, a gente não tem esse decantamento da letra enquanto a letra do ministro D ou do inspetor C, ou sei lá, não é disso que se trata, né? O Lacan, quando ele está trazendo a ideia de letra, ele traz a ideia de resto, de resíduo, né? E eu vou remeter a uma fala anterior, Vinícius, eu não sei se te ajuda, gostei bastante do que você falou da Clarice, mas em Carta Roubada a gente tem a carta revirada, né? Em Joyce, e a pluralização de sentidos. Em Joyce, a gente tem a pluralização de sentidos pulverizada, soprada, que vai para o lixo. Então, eu acho que essa ideia, nesse deslizamento lacaniano, que faz a torção, tá? Então, a banda se desenha justamente nessa ideia, né, de um reviramento de uma cadeia significante que representa um sujeito, né? Então, o sujeito surge ali e, simultaneamente, no seu próprio uso da palavra, que vai sendo amassada, mastigada e soprada, esvaziada. Então, portanto, quando você vai falar que esse dentro e fora tem que ver apenas com eu ou tem que ver com uma outra articulação, né? Eu te responderia que, bom, lembrando que o Lacan está trabalhando com je e com moi, né? Então, com eu e com o eu inconsciente, né? Então, a gente está falando também do je. E eu finalizaria essa ideia, e depois a gente conversa mais, se não ficou muito claro, mas com a própria homofonia, que eu também gosto sempre de trazer, entre um bewusst e l'unbevu, né? O inconsciente freudiano e o inconsciente lacaniano. Embora o inconsciente freudiano, o inconsciente do inconsciente estruturado como uma linguagem das formações de compromisso, e o inconsciente lacaniano, quando Lacan inventa o objeto A, é o inconsciente da besteirada, da babaquice, né? Ele não é sem um bewusst, por isso que eu gosto da homofonia, né? Um bewusst e um bevi. Tem um homofônico que traz o dentro e fora simultâneo.
por isso o desenho da banda que eu trouxe no reviramento da carta. E só para, assim, uma brincadeira, que alguém me fez uma pergunta no Facebook quando eu divulguei, então, só para fazer uma brincadeira, só tem 2 mulheres no texto do Paul, né? A rainha e a remetente da carta, que o ministro revira a carta. Né? Ele tira o envelope e põe um outro envelope. Nesse outro envelope é uma mulher, né? É uma mulher que escreve para ele, destina a carta para o ministro, né? E é sensacional isso, porque aí o Lacan mais adiante vai dizer, bom, a carta tem um efeito feminizante. E por que ela tem esse efeito, a carta lexa tem esse efeito feminizante? Não é porque ela complementa o par, né? Rainha, rei, homem, mulher, mas é porque ela faz uma suplementação não fálica, né? Porque senão a gente fica tentando fazer a complementariedade do texto. E o mais legal de Carta Roubada do Paul é que é um texto aberto, que nem Capitu, né? Traiu ou não traiu? Machado de Assis, né? Traiu ou não traiu? Bom, pouco importa se ela traiu ou não traiu, né? Essa mensagem, ela não interessa. O que interessa é essa torção em que o sujeito se representa na cadeia significante. Bom, não sei se eu respondi, ou se piorou, ou melhorou, sei lá, enfim. Aí vocês me falam. Bom, gente, acho que nós não temos mais questões aqui. Eu vou fazer uma para a gente encerrar. E pensando um pouco na questão que o Renato fez, né? Como se transmite uma experiência, né? Então, pensando no movimento de circulação da carta-letra, o que se transmite no campo da palavra quando uma mensagem é posta em circulação? Aí eu faço a pergunta tanto para o Renato como para a Tati. Vocês me viram? Sim. Quer que eu comece, Renato? Depois você vai? Então, tá. Vou falar. Bom, de fato, acho que quando a gente está pensando no endereçamento, o que de fato interessa é justamente o que se transmite, né? Então, não é à toa que o Lacan retoma, lá no Seminário 24, esse trecho de Carta Roubada pela via do passe, da transmissão via passe, né? Eu diria que o que o Lacan transmite, né, que eu acho brilhante, assim, pouquíssimos autores conseguem fazer isso, o quanto da clínica é transmitida nas falas do Lacan, né, no texto do Lacan e no seu pronunciamento oral. Mesmo sem ele dizer isso é clínico, aquilo é clínico, né? Então, essa carta que ele nos endereçou, a carta roubada, seu seminário pronunciado, ele transmitiu a constituição do sujeito, né? Então, ele demonstra isso, e o mais legal, Paty, juntando com a fala do Renato, é que a transmissão, ela só é feita no a posteriori, no après-coup. A gente só sabe se foi transmissão ou não no depois. Então, volto e lembro vocês do aviso ao leitor japonês, da última frase do texto, que eu ando embaixo do braço com ela, que eu adoro, que é, ele diz que ele precisa, né, que os japoneses não precisam da caneta, né, que eles fazem, e aí tem toda a história do inconsciente japonês, etc., se é analisável ou não, e ele está dizendo justamente isso, e o Lacan vai dizer, eu preciso do meu estilô, eu preciso do meu estilô, não sem o meu estilo. Então, eu preciso da minha caneta para escrever a minha carta, não sem
o meu estilo. Então, a carta que cada um escreve diz do seu próprio estilo. Qual é e vai ser endereçada na nossa comunidade, vai ser endereçada, enfim, aqui a gente está falando de psicanálise 10h30 da noite, né? A gente está endereçando a nossa carta-letra na nossa formação, a nossa formação. Bom, é isso, obrigada. Obrigada, Tati. Renato? Tá bom, eu encaminharia essa sua pergunta, Patrícia. Me ocorrem aqui duas citações do Merleau-Ponty, que é um autor que eu gosto muito. A primeira delas, que está no ensaio A Linguagem Indireta e as Vozes do Silêncio, citando aqui de cabeça, ele diz algo como: a linguagem diz peremptoriamente quando renuncia a dizer as coisas mesmas. E aí, a partir daí, me ocorre uma outra passagem que está no O Visível e o Invisível, que ele diz: toda a tentativa de elucidação traz-nos de volta aos dilemas, né? Então, quando você pergunta o que traz, né, a palavra e tudo mais, quer dizer, acho que ela é bem sucedida se ela atinge essas duas noções aí contidas nessas duas passagens que me ocorreram de cabeça do Merleau-Ponty. Tati, acho que tem mais uma pergunta aqui para você, da Aline Padilha Brandes. Pensando na carta como letra, podemos então dizer, apoiados na afirmação de Lacan, de que a carta chega ao seu destino por ter perdido aí o valor de mensagem, o que está fora do sentido? Sim, Aline. Vocês escutam? Tirei o microfone, Sim. Tirei o fone. Sim. Concordo com essa tua ideia, porque justamente a carta chega ao seu destino quando o sentido é esvaziado, né? Quando o seu próprio sentido é esvaziado. Então, de fato, diria assim, e aí se dá a transmissão. Aí a letra toca, né? Não é a letra do alfabeto, hein? Só para lembrar. E aí, Paty, só posso juntar uma coisa com o Renato, que eu ouvi assim. Lógico. Renato me fez pensar tanto naquela construção que eu acho belíssima do Merleau-Ponty, né, que vai falar justamente do invisível e do audível, e que o Lacan vai trazer uma torção, dizendo ver o inaudível e ouvir o invisível. Né? Que acho que é bem isso que você falou. Obrigada. Bom, Renato e Tati, muito obrigada. Foi um encontro assim super rico, as pessoas aqui adoraram, todo mundo assim fazendo comentários assim muito bacanas sobre as falas de vocês. Eu queria agradecer mais uma vez as nossas parcerias, a Livraria da Tarde, Rádio Cultura de Curitiba. A gente já anotou os e-mails e vai divulgar o ganhador aí do sorteio nas nossas redes sociais. Queria dizer para vocês que o nosso próximo encontro vai ser dia 19 de agosto e a gente vai se encontrar com Helena Ferrante e a Marguerite Duras. Alicia, você entrou aí. E hoje a gente tem uma surpresa, gente. A gente abriu com a Sofia Pasquale e vamos aqui encerrar o nosso encontro com a Alicia Simões. Bem-vinda, Alicia, quando quiser. Oi, boa noite. Boa noite, bem-vinda. Se for preciso, eu pego um barco a remo por 6 meses, como peixe pra te ver. Então, pra inventar uma grande bastante, que me assuste, que eu desista de você. Se for preciso, eu crio alguma máquina mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima. Viaja toda a força e no instante de saudade eu chego pra dizer que eu vim te ver. Eu quero
quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar a vida boa com você. Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante. A cada hora que eu tô longe, um desperdício. Eu só tenho 80 anos pela frente. Por favor, me dá uma chance de viver. Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante. A cada hora que eu tô longe, um desperdício. Eu só tenho 80 anos pela frente. Por favor, me dá uma chance de viver. Eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar a vida boa com você. Se for preciso, eu giro a terra inteira até que o tempo se esqueça. De pra frente, volte atrás, milhões de anos, quando todos os continentes se encontravam, para que eu possa caminhar até você. Eu sei, mulher, não se vive só de peixe. Se volta no passado, as minhas palavras valem pouco, as juras não te dizem nada. Mas se existe alguém que pode resgatar sua fé no mundo, existe nós. Também perdi o meu rumo, até o meu canto ficou mudo. Eu desconfio que esse mundo já não seja tudo aquilo, mas não importa. A gente inventa a nossa vida e a vida é boa, mas é muito melhor com você. Eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar a vida boa com você. Obrigada. Pátio está fechado. O microfone. É muita coisa para administrar, gente. Michele, você fez muita falta hoje e sempre. Queria agradecer a Alicia, e a gente se despede com essa delicadeza de canção trazida pela Alicia. Renato e Tati, super obrigada mais uma vez por mais essa volta, e chegamos ao nosso destino por hoje. Bom, boa noite a todos e todas, e até a próxima. Beijo, gente. Até, obrigado.